Boa noite, irmãos. Eu não vou encerrar o capítulo 7 de João, eu vou deixar isso para um outro momento, né? Talvez vai demorar um pouco para a gente voltar a dar continuidade, mas nas vindas aqui a gente continua pregando. E eu convido os irmãos que abram a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 22. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar mais uma vez. Meus amados, nós temos aqui vários preceitos. Embora, Deus, eles não tenham uma sequência rígida e lógica, mas todos eles se relacionam com a nossa vida cristã, com a nossa prática, ó Deus, como igreja, como servo do Senhor, em que muitas vezes temos dado lugar para que Satanás semeie no nosso coração e às vezes entre nós aquilo que pode ser destrutivo, aquilo que pode ser, ó Deus, prejudicial à saúde da tua igreja. Ó Deus amado, nós te louvamos, porque a tua igreja, ela é revestida da tua justiça, ela é habitada da tua presença, ela é adornada com as tuas virtudes e ela é capacitada com os teus dons. Te louvamos porque é o Senhor quem preserva e sustenta a tua igreja. É o Senhor, ó Deus, quem conduz. É o Senhor, ó Deus, quem a ama, porque pelo sangue, o preço do sangue do teu Filho, o Senhor a resgatou. O Senhor, ó Deus, a tomou para si. O Senhor, ó Deus, a fez herança e nos fez, ó Deus, membros, ó Deus, do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ó Deus amado, abençoa-nos para que na exposição agora da tua palavra possamos ter estas verdades tão conhecidas, renovadamente revigoradas no nosso coração, firmadas na nossa mente, para que tenhamos discernimento, primeiramente, aquilo que o nosso coração se afastar contra ti, daquilo, ó Deus, que Satanás semear entre nós, e daquilo, ó Deus, que possa ser qualquer perigo de desânimo, de afastamento, de desvio, de corrupção, de prejuízo, ó Deus, que a sua igreja possa enfrentar. Pedimos, ó Deus, por esse pequeno rebanho, que é o rebanho do Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza, que o Senhor abençoe. Nós te louvamos porque o Senhor já falou conosco, porque nós lemos a tua palavra. E agora nós rogamos que a iluminação do teu Espírito venha aclarar as nossas mentes, de modo que guardemos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, que havia implantado a igreja de Tessalônica, e nós temos o relato desta implantação lá no livro de Atos, capítulo 17, foi uma implantação tanto difícil, depois de aproximadamente 3 anos, trabalhando dia e noite na sinagoga, nas ruas, pregando, evangelizando, de casa em casa, quer na praça, quer em lugares públicos, ou até mesmo nos lares daquelas pessoas.
Nós temos o relato lá que o apóstolo Paulo teve uma fértil colheita, né, da pregação do Evangelho. Deus o honrou, Deus cuidou para que a pregação dele não fosse inútil. E ele mesmo menciona isso, se nós observarmos lá no capítulo 2, quando ele começa no início do capítulo 2, no verso 1, dizendo: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A versão corrigida traz lá: não se tornou em vão, não foi vazia, pelo contrário, teve frutos. Nós temos um relato de que várias pessoas se converteram, pessoas de várias esferas da sociedade vieram a conhecer Jesus. O resultado disso é que os judeus que não se converteram, eles se tornaram então opositores do apóstolo Paulo, caluniaram Paulo, tentaram destruir a sua reputação, e Paulo agora tem que fugir da cidade. Ele sai de Tessalônica, vai para Corinto, vai para Atenas. Lá em Atenas nós temos, depois de Atenas, estou perdendo a ordem aqui, deixa eu pegar o livro de Atos, 17. Então, de Filipos ele vai para Atenas, de Atenas que ele vai para Tessalônica. Depois de Tessalônica ele vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas. Estou trocando aqui a ordem ele vai para Bereia, onde ele encontra pessoas que estavam interessadas na pregação do Evangelho, examinam a sua pregação com as Escrituras, e Paulo diz que estes eram mais nobres do que os da Macedônia. Ele vai para Atenas, e depois de Atenas ele vai para Corinto. No capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, nós temos o relato que ele chega em Corinto. Em Corinto ele recebe então Timóteo e Silas, que ele havia deixado para trás. Lá em Tessalônica, por causa da hostilidade dos cidadãos, movidos pela ira, pela difamação, pela calúnia dos judeus, que tentaram novamente prender Paulo e talvez levá-lo à surra, né, a uma prisão e a punição de chicote. Então ele foge dali e deixa Timóteo e Silas para cuidar daquela nova igreja. Então ele vai para Bereia, Atenas, chega em Corinto. Em Corinto agora ele recebe Timóteo e Silas, ele reencontra, ele é alcançado por esses dois cooperadores. Ele então recebe algumas notícias. Dentro das notícias, as calúnias, as informações boas, as informações ruins. As informações boas é que a igreja estava firme, estava crescente, estava sadia. Mas as informações ruins era que os judeus continuaram com as calúnias, continuaram com a tentativa de ferir a reputação de Paulo, e tentando então eficazmente destruir a autoridade de Paulo, pudessem também destruir a mensagem do Evangelho que Paulo havia implantado ali entre eles. Obviamente, alguns daqueles irmãos estavam questionando a autoridade de Paulo, e alguns estavam questionando a autoridade de Silas e Timóteo, que haviam ficado para trás, e dos presbíteros que haviam sido ordenados por Silas, por Timóteo, e talvez até mesmo pelo próprio apóstolo Paulo. Então nós tínhamos agora um problema de instabilidade na liderança, por causa da situação em que eles se encontravam. Havia também algumas situações de desânimos entre algumas pessoas que talvez assim: eu não vou nessa igreja não vou nesse grupo não, porque a gente não sabe quem está falando a verdade. Havia um grupo também desanimado ou enfraquecido, né, nas suas convicções, e haviam pessoas que estavam querendo revidar, né, contra os judeus, porque certamente dentro daqueles judeus, que no seu legalismo, na sua hipocrisia, também tinham questões que poderiam ser processados na justiça comum lá da cidade de Tessalônica. Havia ali inimizades entre pessoas, porque devemos bem que dentre os convertidos, que Paulo havia, pela graça de Deus, pela pregação do Evangelho alcançado, haviam pessoas de boa reputação na cidade. Inclusive o texto diz lá em Atos capítulo 17, mulheres da alta sociedade que certamente poderiam influenciar os seus maridos, e dentre esses homens políticos importantes da cidade, que poderiam se voltar contra os judeus e levá-los a julgamento público. Mas dentre alguns fatores, a tristeza de perder Paulo, agora perder Timóteo e Silas, que não continuariam mais pastoreando ali, talvez por causa da insustentabilidade de permanecer, por causa da necessidade de campos que estavam se abrindo, igrejas que estavam sendo implantadas.
E agora a igreja passava pela necessidade de ser orientada. E aqui nós temos do verso 12 ao verso 22. Algumas vezes eu já li, tempos atrás, eu li assim: puxa, Paulo, esse texto aqui, dentro a característica das epístolas de Paulo, né? Paulo, ele sempre tem, nas suas escritas, você encontra ele desenvolvendo a lógica do argumento, né? Às vezes é óbvio que tem as chamadas diassínteses paulinas, ou seja, ele começa um assunto, desvia, daqui a pouco lá na frente ele volta de novo, ou às vezes ele nem volta mais e muda de assunto, né? E não fecha o assunto. Isso os estudiosos da teologia paulina chamam de diassíntese paulina, né? E aqui você encontra uma característica ímpar, sui generis de Paulo. Ele não está desenvolvendo uma lógica, ele não está desenvolvendo um argumento, ele fecha no capítulo 5, verso 11, o raciocínio da epístola, e de repente do verso 12 ao verso 22, como que se um anexo, quase desconexo, para quem não conhece o contexto, lá, para quem não leu atentamente o contexto, especialmente do capítulo 17 de Atos, que relata a situação de Tessalônica, e que talvez não leu 1 Timóteo e 2 Timóteo, que naquele momento que Paulo escreve para eles, ele estava acompanhando também aquele processo, pega e fala assim: não, parece que Paulo está dando sugestões assim avulsas, né? Fragmentadas, assim, ó, é mais ou menos assim, ó, vou dar um conselho aqui: pegar, pegou, né? Pegar, pegou. Parece que não. Como eu já, agora no início do sermão, já fui reconstruindo um pouco do contexto histórico. Se nós atentarmos para o contexto histórico, cada conselho desse, que embora um não tenha relação direta e lógico, causal, né, com o próximo conselho que ele dá, com a próxima instrução, aparentemente a gente fala assim: não tem relação, mas tem. Porque eram problemas que ele precisava dizer: ó, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. E que nós encontramos de fato vários conselhos dele. Eu quero então, irmãos, propor, já obviamente dando a entender que como igreja nós precisamos tomar cuidado com algumas sementes que Satanás pode semear entre nós. Satanás, ele é sagaz, ele consegue, o Senhor Jesus contou a parábola do joio e do trigo, né? Em que ele diz que Satanás, ele vai e semeia o joio, mas por vezes o joio não é somente pessoas, a gente pensa em pessoas, né? Mas por vezes também são situações de pecado, situações de contenda, de inimizade, de divisões, de problemas que acabam afetando a saúde da igreja. Hoje pela manhã na aula, propositadamente eu já tinha preparado sobre a natureza da igreja, sobre a questão do que é ser igreja, sobre a igreja saudável. Nós estudamos sobre esse assunto de manhã, falamos de forma estrutural, classificando, né, como a teologia reformada faz em relação da sua eclesiologia, mas apontando para o que são as marcas da verdadeira e as marcas de uma igreja pura. Essa noite eu quero então fechar o estudo pela manhã. Então quem esteve pela manhã vai tirar melhor proveito. Os que não puderem, infelizmente, estar pela manhã, vão ter que se alimentar só com a exposição do verso 12 ao verso 22. A primeira observação, irmãos, o primeiro conselho do apóstolo Paulo que ele dá aqui, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, é em relação à liderança da igreja. A liderança da igreja. Paulo, ele começa a se preocupar em orientar a igreja de Tessalônica a respeito da liderança daquela igreja desde o capítulo 2, conforme eu já mencionei. Eu já preguei aqui há 2, 3 meses atrás, eu não lembro, o capítulo 2, lembram? 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, né? Eu sei que o Gabriel ficou perturbado aquela semana, tanto que ele falou assim: quando o pastor prega um sermão e você fica pensativo a semana toda, né? Eu não sei porque ele ficou tão perturbado com o texto, mas parece que ele ficou, eu prestei atenção, viu? E de fato o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, ele faz o que alguns estudiosos chamam de apologia pro vita, ou seja, uma apologia a respeito do seu ministério, da sua vida.
Embora a sua preocupação não era a sua reputação, o seu nome, mas era a preocupação de que, sendo ele atacado e caindo ele em descrédito, com isso também, na relação de causa e efeito, os judeus que estavam então animosamente acusando, destruindo o nome de Paulo, colocando em xeque a idoneidade, a seriedade, a coerência moral, teológica de Paulo, a fidelidade de Paulo às Escrituras, eles pudessem também jogar por terra o evangelho pregado por Paulo, e assim eles pudessem, de forma mais eficaz, de forma mais invasiva, destruir a fé daqueles novos convertidos da cidade de Tessalônica. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 2, ele argumenta em favor da pregação do evangelho, isso ele faz do verso 1 ao verso 6, ele faz então a defesa a respeito dos motivos com que ele trabalhou no meio daquela igreja, do verso 6 ao verso 9, e ele fala também a respeito do modo como ele se relacionou com as pessoas, do verso 10 ao verso 12. Então a preocupação de Paulo era de que aqueles irmãos honrassem os pastores que Deus havia colocado ali, sabendo que eram homens idôneos, homens sérios, e que eles não precisavam ficar então se autopromovendo, e dizendo o quão bom, o quão sério, o quão idôneos, o quão respeitáveis eles eram, porque isso era desnecessário. Porque a preocupação de Paulo não era com o nome deles, mas que o evangelho pudesse ser prejudicado, se caso a aparência do mal fosse uma capa colocada sobre eles. E é por isso que ele encerra no verso 22, dizendo: abstende-vos de toda aparência do mal, porque ele sabia o que era ser acusado naquela cidade, de ser um charlatão, de ser um sofista, de ser um enganador, de ser um mentiroso, de ser um aproveitador, de ser alguém que estava buscando favores sexuais ou favores financeiros daquelas pessoas dali, porque essa não era a postura dele, essas não eram as intenções dele, esse não era o objetivo dele. Certamente quando a autoridade de um grupo é afetada, os militares sabem disso, né? Quando quem comanda é afetado, a moral da tropa toda cai. Então nós precisamos observar, irmãos, que com apreço, e observa bem que Paulo ele começa usando uma expressão que por vezes o pastor Rogério tem evocado a atenção dos irmãos para ela, dizendo: rogamos, né? E rogar é um pedido intenso. Pessoal, estou pedindo para vocês, né? Não, eu estou rogando, estou suplicando, eu estou pedindo encarecidamente, irmãos, que acateis. E não somente recebam, acatem, mas acateis com apreço. E observe bem que acateis com apreço não a qualquer um, não só porque eles estão sobre vocês, porque nós sabemos que tem a chamada liderança instituída e a liderança conquistada, né? A liderança que é promovida por imposição e a liderança que é reconhecida, ou chamada às vezes de liderança natural. Agora eu não sei o que significa liderança natural, mas o termo em si, obviamente, mas às vezes fala liderança natural, a liderança que ela surge pelas circunstâncias, pela necessidade, porque não é acatar a qualquer um, mas acatar aqueles que trabalham. Então não são pastores. Então observe bem que você já começa a estabelecer critérios. Nós sabemos por vezes, e quem já foi membro de igreja de várias outras regiões, lugares, pastores que gemem de preguiça, que acordam tarde, que fazem um trabalho de forma relaxada, que não preparam seus sermões, que não fazem suas visitas, que não aconselham os seus membros, que não acompanham os desanimados, que não se preocupam com a juventude da igreja. Paulo está aqui advertindo, dizendo assim: irmãos, vocês devem valorizar aqueles que trabalham, e quanto mais eles trabalham, mais valor vocês devem dar. Então a medida do valor, o preço é a medida daquilo que eles são fiéis. A fidelidade é o que torna alguém valoroso. A fidelidade no exercício da sua vocação, a fidelidade no exercício dos seus dons. É por isso que Paulo, em outro momento, falando a Timóteo, ele diz que aqueles que se afadigam na palavra, eles são merecedores de dobrada honra.
Então, observe bem que a construção de Paulo aqui, do seu argumento, ele é muito claro. O preço não é assim, eu tenho que valorizar porque ele é. Não. A nossa Constituição e a nossa Confissão fala que a autoridade dos ministros, ela é declarativa e espiritual. A autoridade, ela é declarativa e espiritual. Ela não é inerente. Então não existe esse negócio de você tem que me aceitar, você tem que me engolir, porque eu sou o pastor, porque eu sou o presbítero, porque eu sou o diácono, cala a boca porque eu sou a autoridade. Não existe isso. No meio do povo de Deus, não de acordo com o ensino das Escrituras. A autoridade, ela é declarativa. A autoridade é pela persuasão moral, e não da mera moralidade, mas da santidade de Cristo, em dizer assim: meu irmão, você está errado, porque você está em desobediência da palavra de Deus. E observe bem, essa autoridade, ela é declarativa. Até uma criança tem autoridade, se necessário, de repreender um adulto, obviamente com respeito, com carinho, com amor, se esse adulto estiver em pecado. Lembra quando Deus levantou Samuel e enviou a Eli, e botou na boca de Samuel para que ele repreendesse Eli? A autoridade não é inerente, a autoridade não é algo que faz parte da nossa essência, ou da nossa identidade, quer seja de função, de chamado ou de ofício, mas é algo que está na declaração, numa declaração fiel, de acordo, submissa àquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que os ministros, é por isso que pastores, presbíteros, diáconos não podem temer homens, não podem temer repreender, admoestar, corrigir, conduzir, chamar a obediência, a submissão, porque toda vez que nós passamos a temer homens, nós deixamos de temer a Deus. Toda vez que nós passamos a temer homens, nós passamos a idolatrá-los, porque a idolatria não é somente devoção e adoração. Quando nós tememos, nós também idolatramos. A idolatria, ela tem duas vias: a via da adoração e a via do temor. Por isso que Deus nos chama a adorá-lo e a temê-lo. Então, você que de madrugada, quando vai beber água, fica cantando corinho, cântico, porque está com medo do diabo, vai estar do lado da geladeira, nós vai abrir a porta lá, eu quero dizer que você, naquele momento, você está sendo um idólatra, porque você está com medo do diabo, tá? Só uma dica aí para você. Então cante de madrugada, porque o Senhor está cuidando de você, não porque você vai com a sua música espantar o diabo. Pelo contrário, ele vai estar olhando para você e falar assim: obrigado pela adoração, eu te agradeço pela música de consagração a mim, Mas observe bem, irmãos, o verso 12 então diz como nós devemos apreciar alguém pelo trabalho dele. O valor de um homem, até os ímpios sabem disso. Como é que o empresário não cristão avalia um funcionário? Pela produtividade. Só que nós não vamos avaliar os nossos presbíteros, nossos diáconos, nossos pastores pela mera produtividade, porque às vezes pode não haver produtividade. O critério de produtividade não é necessariamente números, mas é a fidelidade, é o zelo, é a prática, é a dedicação. É óbvio que Deus, ele honra e produz números, mas a nossa busca não é por números. Os números são consequência. É por isso então que ele no verso 13 agora ele diz: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E observe novamente, ele diz, não, o apreço, ou seja, o critério de valorizar um pastor é a qualidade do seu trabalho, é o modo como ele preside, é o modo como ele lidera. E não somente isso, mas você não só deve dar para ele o preço, reconhecimento do seu valor, mas deve considerá-lo em
amor. Aqui está a grande diferença do empresário ímpio e do reconhecimento da igreja, porque o empresário ímpio reconhece, valoriza o seu empregado que produz enquanto ele produz. Deixou de produzir, ele torna-se desinteressante. A gente sabe, de verdade, de igrejas que às vezes o pastor fica doente, a igreja escanteia. Mas é verdade também que existem igrejas que honram seus pastores, como nós o fizemos com o pastor Oséias quando o recebemos lá na primeira igreja. Honramos com seus 70 anos de idade, quando ele jubilou, e decidimos no conselho que ele continuaria trabalhando conosco, obviamente limitando as suas funções, fazendo com que ele se estressasse menos, deixando que os 3 outros pastores recebessem a carga da pressão, mas reconhecendo e honrando e dando as oportunidades dentro do pastorado. Meus irmãos, observem bem que a máxima consideração é por causa do trabalho. E aí novamente o trabalho é a glória de Deus manifesta através das virtudes, dos dons, do chamado daqueles que pastoreiam e presidem de vós. E é interessante que agora vem a segunda recomendação: viver em paz. A divisão de versículos, lembra que ela aconteceu no século XIV, e o monge que dividiu os versículos, eu desconfio que ele era meio caolho, sabe, porque ele tem divisão de versículos que ele fala assim, esse que tinha que ser dividido, ele não dividiu, né, e às vezes algumas divisões ficaram ruins, mas a segunda recomendação não é o verso 14, é a última declaração, a última sentença do verso 13, viver em paz uns com os outros. Porque é verdade, às vezes, quem já é velho de igreja sabe que às vezes o pastor, especialmente quando tem família grande, né? Não é o nosso caso aqui, acho que as maiores famílias é a família do Pacheco. Tem alguma outra família grande? Não tem, né? Acho que a maior família é a do Pacheco, fica atento, viu Pacheco? Eu não sei, né? Não tem, mas a gente sabe de situações em que famílias grandes, né? Famílias grandes, lá em Valadares isso é mais comum, né, irmão Mauro? Igreja que tem uma família, tem 10, 15 irmãos na mesma igreja, né? Tem tio, primo, e aí quando com o tempo começa a casar ali as famílias entre si, e aí você mexeu com você mexeu com a família toda, a igreja toda, né? Cerejeiras eram 11 irmãos, então dá trabalho quando tinha que mexer com alguém lá, né? Tem uma família lá que dá mais trabalho. Então, observe bem quantas vezes você tem que tratar de alguma situação. Irmãos, é difícil quando alguém tem que ser tratado, em vez da família ajudar no processo de arrependimento, de correção, de instrução, de repreensão, de disciplina, a família toma as dores, parte do protecionismo e se volta contra a liderança da igreja. Quem aqui não conhece a história de pastores que encerrou o ministério em uma determinada disciplina, que teve que tratar? É por isso que Paulo, então, agora, ao pontuar que apressem, tenham máxima consideração, ele vai dizer, viver em paz. Viver em paz, porque a estes que têm autoridade, eles terão que exercer autoridade. E quando eles precisarem exercer autoridade, quando eles precisarem repreender, quando eles precisarem corrigir, quando eles precisarem orientar, não é com uma reação de rebeldia que deve vir a resposta, mas lembrando que a autoridade de quem preside, de quem lidera, de quem pastoreia, ela é declarativa, ou seja, ele está apenas repetindo a autoridade daquele que é o Senhor da igreja. Rebelar-se contra um pastor fiel, contra um presbítero fiel, contra uma liderança fiel, que tem apenas reproduzido a orientação da palavra, é óbvio, se ele estiver agindo com interesses pessoais, Deus terá que corrigi-lo. Mas aquilo que ele reproduz a palavra e a sua autoridade declarativa, reagir contra ele é reagir contra Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não é contra vocês, mas é contra mim. Lembra quando, é interessante, quando você tem lá Samuel, primeiro Samuel, quando os filhos de Samuel, embora dando mau testemunhos, aceitando suborno, aquela coisa toda,
Os príncipes de Israel chegam em Samuel e falam assim: Samuel, nós não queremos mais que seus filhos nos liderem, porque você os colocou como juízes sobre nós, e nós não queremos, porque eles são homens maus. É interessante que a rejeição dos líderes não foi só contra os filhos de Samuel, foi também contra Samuel. E aí Deus veio e consolou Samuel e disse: Samuel, não te preocupes, porque não é você que eles estão rejeitando. Olha bem, Deus não foi lá proteger o pecado dos filhos de Samuel. Não é contra você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então observe bem, irmãos, que aqueles que são fiéis, quando rejeitados, eles na verdade têm a sua rejeição no Senhor. Mas é verdade que maus pastores e maus líderes também são vara de Deus sobre a igreja, e que a igreja deve recorrer, sim, para que haja a retirada urgente de maus pastores, de maus presbíteros, de maus diáconos, quando eles então são pegos ou entregues ao pecado do seu coração, e a igreja precisa então tratar. Paz não é pacifismo, devemos lembrar disso. A paz, às vezes, para ser estabelecida, exige derramamento de sangue, exige às vezes conflitos, exige necessariamente confronto de problema. Então não confundamos viver em paz com pacifismo. Não vamos fingir que nada está acontecendo, né? Não vamos tocar nos problemas, não vamos deixar que o tempo resolverá. Se tiver que ser feito, faça-se, sob a liderança daqueles que presidem vocês. Outro conselho agora, o terceiro conselho de Paulo, verso 14, ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Aqui ele pega 3 categorias de crente, né? Ele diz então, dos que são insubmissos, os desanimados e fracos. E geralmente nós tendemos a não ficar muito contente, até criticarmos, né? Fulano é muito insubmisso, não aceita a autoridade do pastor, do presbítero, não aceita lá a situação de instrução, né? Não aceita. Fulano vive só desanimado, só reclama da vida, tudo está ruim, né? É descontente o tempo todo, é depressivo, só fala mal do que tem, nunca está contente com nada. Fulano é fraco, né? Peca à toa. A gente fala, orienta, daqui a pouco ele vai no pecado de novo. Disciplina, daqui 3 meses está disciplinado de novo. Restaura, daqui a pouco dá aquela desviada. O crente Raimundo está no pé na igreja, todo mundo, e vai, não sei o quê. E é interessante que esses 3 tipos de pessoas são pessoas que, em geral, a igreja tende a deixar para trás. Isso é perigoso, porque não é isso que a palavra está dizendo. A Bíblia está nos lembrando aqui, a palavra de Deus está nos instruindo aqui, somos exortados, diz o apóstolo Paulo, somos advertidos como irmãos, primeiramente que admoestemos os submissos. E admoestar é incentivar, e incentivar o insubmisso não é a insubmissão, é incentivá-lo à obediência, incentivá-lo à correção, incentivá-lo à submissão. Nós devemos consolar os desanimados, lembrando que problemas, consequências de pecado, depressão, tristezas, perdas, flagelos, angústias, são situações que todos nós temos enfrentado, e que nós devemos observar se o nosso desânimo, se a nossa depressão, se os nossos problemas são consequência dos nossos pecados, e que em vez de nos vitimizar, nós precisamos não nos arrependermos deles, ou se nós precisamos sermos consolados, porque há tempo de chorar, tempo de abraçar e tempo de afastar. Então, são situações que nós devemos tratar estes irmãos com sabedoria, e não com frieza, e não com crítica, e não com desdenho, e não como o peso morto da igreja, porque eles não são.
Paulo diz que eles são os irmãos. Eles são irmãos que são colocados no meio da igreja para que os nossos dons sejam ativados e disponibilizados a servi-los. E o terceiro grupo são os fracos, aqueles que se envolvem facilmente com o pecado e caem com certa constância, e que precisam da instrução dos mais fortes, precisam do cuidado dos mais fortes. Todos nós temos fraqueza em alguma área, quer na área sexual, financeira, quer na área emocional, quer na área de poder. Todos nós temos fraquezas em maior grau e menor grau, todos nós temos. Talvez para você é muito fácil criticar alguém que tem dificuldade em administrar as suas finanças, você que é mãozinha de samambaia, né? Já ouviu mãozinha de samambaia? É assim. Aí que ela abre, você quer, lá em Mato a gente chama de mão de vaca, mochiba, o que você quiser, avarento. E lembra que se você às vezes critica alguém que tem dificuldade financeira, lembre bem que você tem dificuldade em algumas outras áreas. Talvez você olhe alguns irmãos que têm pecados públicos que são notórios, o que é ruim, mas você tem pecados que você domestica dentro de casa. E nós precisamos confessar uns aos outros nossos pecados, obviamente não de forma pública, não de forma irresponsável, não de forma imprudente, mas aqueles que poderão nos ajudar. E é nesse sentido que nós devemos amparar os fracos. Amparar é a palavra-chave. Não é olhar para o irmão que constantemente cai, constantemente falha, constantemente fraqueja, e nós dizer, não, isso aí presta não, larga quieto isso aí não muda. Permite fazer uma aplicação disso aqui. O dia que nós desistirmos de alguém, consolidando a ideia de que essa pessoa não muda, nós estamos negando a nossa identidade de servos e cristãos. Porque nós só estamos aqui, nós só estamos seguindo a Cristo, porque nós cremos a partir da nossa experiência pessoal que é possível mudar, sim. O Evangelho muda, o Evangelho santifica, o Evangelho converte, o Evangelho cura, o Evangelho restaura, o Evangelho faz pessoas que estavam longe do rebanho de Deus, transformando-os em novas criaturas, fazendo com que as coisas velhas se tornem passadas e tudo se faça novo. Se nós não tivermos a convicção de olharmos para estes irmãos, que em algumas situações, em alguns momentos, em alguns motivos, são mais fracos do que nós, e se nós não os ampararmos até que eles possam então, repreendidos pela palavra, pela escritura, pelo conselho, pela sabedoria do Espírito Senhor, pela disciplina se necessário, disciplina eclesiástica se for necessário, mas que se nós não cuidarmos deles para que eles objetivem mortificar os seus pecados e tenham como alvo serem como Cristo, então nós somos o quê? Apenas um clube social? Ou nós somos o corpo de Cristo que está correndo em direção da maturidade? Observe bem que agora o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ser longânimos para com todos, quer sejam insubmissos, quer sejam desanimados, quer sejam fracos, porque a nossa tendência é de perder a paciência, assim, larga a mão desse negócio aí, perde tempo não. O pessoal do MDA tem muito essa prática, né? Seleciona lá os líderes que têm potencial, os que não têm potencialidade deixa de lado. Porque o sistema é de coaching, é de treinamento, né? O sistema é empresarial. Pega o que dá resultado, não dá resultado, você larga de queda. A igreja não funciona assim. A igreja não deixa os seus feridos para trás. Nós amparamos, nós cuidamos. Observe bem que agora o apóstolo Paulo, ele vai no verso 15 dizer: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Essa palavra de Paulo aqui era necessária, inspirada pelo Espírito Santo, era necessária. Alguém que teve que fugir de Tessalônica sob calúnia, alguém que teve que sair de madrugada para não ser preso, e mais uma vez, porque
a implantação de Tessalônica está lá no Atos 17. Em Atos 16, lembra que ele foi acusado porque ele expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora e que adivinhava sob influência de demônio, e ele então, por dar prejuízo àqueles homens, foi preso, e ao ser preso, levou lá 39 chibatadas, e por causa disso então agora ele chega em Tessalônica. Observem, ele chega em Tessalônica, certamente as feridas do chicote ainda não estavam cicatrizadas, e ele não estava muito afim de levar outra série de 39 chibatadas. Mas apesar disso, sabendo como eles foram maltratados, capítulo 2, verso 2 de 1 Tessalônica, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta, em muita perseguição, em muita dificuldade. Nós tivemos ousadia. E agora o apóstolo Paulo diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Vocês que são mulheres da alta sociedade e que se converteram na igreja de Tessalônica, desse poder, Paulo está dizendo para elas: mulher, é claro que tem homem também, né? Mas mulher tem a tendência de emocionalmente guardar um pouquinho mais de amargura do que os homens. Posso estar errado, né? A mulher, o homem fala assim: não, isso é problema, larga para lá. Alguém certa vez falou assim que se o mundo fosse presidido pelas mulheres, nós não teríamos guerras, nós teríamos apenas quebras de acordos diplomáticos, né? Então, vou falar com ela mais, né? Então, tá bom. Mas observe bem, o apóstolo Paulo, ele diz aqui: evitem que retribuem o mal com o mal. Nós não podemos, irmãos, guardar mágoa, porque a amargura é um negócio que adoece, nos faz mal, nos torna reprovados diante de Deus. A amargura, ela nos tira a autoridade. A amargura, ela nos torna incapazes de pregar o Evangelho da graça. Só que nós devemos lembrar que situações não também, o perdão às vezes, existe uma forma muito romântica de perdão, né? Não, vai lá, perdoa. Observe bem que Deus, que é Deus, Ele exige arrependimento de pecado para que haja perdão. O perdão, ele é incondicional, no seu sentido de manifestação graciosa, mas ele é condicional porque ele exige o abandono da causa. Alguém me procurou essa semana, eu falei assim: eu vou responder ainda, e a minha resposta vai ser: vamos esperar o problema se resolver, vou esperar a sua postura diante do problema, e aí a gente vai conversar. Eu vou aplicar isso aqui também dentro da relação de casamento. Casais que desentendem, quem é casado sabe, né? Às vezes, de vez em quando, é raro acontecer, mas acontece. A gente mata o rato lá em casa. Conhece a expressão matar rato, né? Diz que o pastor chegou para visitar a família, então ela uma panela e quebra a roda, não sei o que, e o pastor chegou e bateu a porta e falou assim: o que está acontecendo? Chegou a visita inesperada, sem avisar antes. Aí na hora que a irmã abriu a porta, que viu que era o pastor, falou: não, pastor, a gente está matando um rato aqui dentro de casa. Então de vez em quando a gente mata rato, assim, obviamente não precisa quebrar nada, mas casais quando desentendem, não é só olhar um para a cara da outra e falar assim: vamos para a cama e a gente resolve tudo. Não é assim. Como é que o casal faz? Vamos sentar aqui agora, e não é conversar e o outro sai correndo atrás, não, está conversando, o outro está andando dentro da casa, fingindo que está limpando a casa, fingindo que está... não, senta, olha na cara do outro, vamos botar o dedo na ferida, espremer mais um pouco, vamos falar das causas, dos motivos, vamos trazer a palavra, porque afinal nós dois somos crentes, vamos tratar, vamos chamar o outro ao arrependimento, vamos dizer que estamos realmente envergonhados e arrependidos, vamos orar a Deus, pedir perdão pelo nosso pecado, um contra o outro e contra Deus, e depois a gente olha para a cara do outro e diz: me perdoa, porque eu como homem
não protegi você do meu pecado. Você, como minha esposa, não me protegeu da sua insubmissão. É assim que a gente resolve. Não é só depois, não é assim, brigamos, dá um beijinho no outro, vamos para a cama, faz sexo e está muito feliz. Não é assim. Então, quando a Escritura fala de não retribuirmos o mal com o mal e não guardarmos amargura no coração, também o perdão ele precisa ser dado de forma aplicada, prudente, sábia, tratada, de modo que o perdão seja o resultado de arrependimento, de mudança. Obviamente, a disposição para fazer o bem. É por isso que ele vai dizer: segui a paz, sempre o bem entre vós e para com todos. Seguir o bem, porque mesmo quando o perdão não for possível, você deve seguir o bem. Porque quando o indivíduo não quer, já fizeram pergunta, pastor, e assim, quando você pede perdão, a pessoa não quer te perdoar? Siga o bem. E quando você quer perdoar e a pessoa não quer pedir perdão, siga o bem. Continue fazendo o bem. Porque quando você faz o bem, vamos lá para Romanos capítulo 12, vamos lá rápido, por favor. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ainda lá em Romanos capítulo 12, ele faz a mesma instrução, verso 17 ao verso 21. Romanos 12, verso 17 ao verso 21. Não tornais a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, e quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então você pode irar? Pode. É pecado irar? Não. Mas não deixe que a ira te domine. E não haja a partir da ira, não se motive a partir, que a ira não seja o motivo do seu proceder, e que a ira não seja o motivo do seu objetivo, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. É possível o perdão? Se não é, continue fazendo o bem. Continue mostrando que, mesmo que se você não pôde perdoá-lo ainda porque não houve arrependimento, não houve motivo de pedido de perdão, não houve ainda consolidação de um entendimento do pecado, siga praticando o bem para com todos. Porque se você fizer o bem só àqueles que te tratam bem, que diferença nós temos dos fariseus? Porque eles fazem isso, disse o Senhor Jesus. Obviamente, quando a gente olha a situação dessa, fala assim: puxa vida, eu gostaria de olhar para várias pessoas e falar assim: eu gostaria de ouvir de algumas pessoas assim: me perdoa pelas calúnias que eu fiz, me perdoa pelo prejuízo que causamos, me perdoa pelas ofensas. Haveria abundância no meu coração para dizer assim: o Senhor Jesus não nos perdoou, quem sou eu para não perdoar? E obviamente, de pensar nessas situações entristece o nosso coração, porque mesmo machucados e cuidando para não termos mágoa no coração, mesmo machucados, nós não temos então alegria de poder falar assim: a gente não consegue reunir e cultuar junto. Isso é triste.
nós ainda não conseguimos celebrar a ceia do Senhor juntos. Isso é muito triste. O corpo de Cristo sangra. É a nossa vontade, não. É o tempo de resolvermos o problema. Ainda não chegou a hora, vai chegar. E a minha palavra para os irmãos é que quando chegar a hora, não se rebelem, não se deixem amargurar, não se dominem pela ira. Quando houver tratamento de pecados, e vai chegar a hora em que Deus vai tratar os pecados. Eu creio nisso. E Ele está tratando os nossos, inclusive. E quando chegar a hora, não tenhamos prazer, irmãos, porque terrível coisa, não é motivo de alegria, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando Deus começar a tratar, vamos colocar a boca no pó e dizer: Senhor, tenha misericórdia desse irmão, daquele irmão, dessas pessoas, de suas famílias. Tenha misericórdia, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Mas enquanto isso, nós vamos gemendo, nós vamos sofrendo, nós vamos nos entristecendo em ver que essas coisas não são possíveis. E é interessante que é por isso que logo em seguida, por isso que eu falei assim, toda relação, todo o conselho de Paulo, existe uma lógica, embora ela não é uma lógica de causa e efeito, mas ela tem uma sequência. Observa bem, pensando na situação que nos dá tristeza, inclusive só de pensar nela nós somos abatidos pela tristeza. Olha só qual é a próxima recomendação do verso 16: regozijai-vos sempre. Porque nós não podemos olhar para o problema, olhar para a situação, olhar para como a coisa está e ficarmos lamentando, entristecendo e ruminando o problema. Pelo contrário, no que depender de vós, não depende. Gostaríamos de sentar numa vez, numa única situação e resolver o problema, disciplinar quem tem que disciplinar, tratar quem tem que tratar, repreender a quem te precisa, mas não é possível, não depende de nós, é o Senhor, e no tempo dele Ele faz, e Ele fará essas coisas. Mas enquanto isso, o que é que nós vamos fazer? Nos consumir de tristeza, nos deprimir, desanimar? A Bíblia diz: regozijai-vos sempre. Por quê? Porque apesar de tudo, nós temos muitos motivos de alegria, como nós tivemos hoje pela manhã, quando nós estávamos falando sobre o estudo da classe, né? Como nós temos alimentados, como nós temos tido a liberdade de adorar ao Senhor, de instruir os nossos filhos, de nos reunir em espírito e em verdade, de obedecermos o princípio regulador do culto, de pregarmos sem sermos coagidos, de não termos nenhuma crítica, de podermos livremente tocar em assuntos que fazem parte da nossa doutrina e que em outros momentos nós tínhamos que quase conversar nos corredores pelo canto da boca, em falar aquilo que é nossa identidade reformada, mas como se estivéssemos cometendo algum erro, por causa daqueles que não queriam crer de forma que a nossa teologia ensina. Quem que há 6 meses atrás podia levantar e falar assim: o comunismo é anticristão? Nosso pai, final do culto, está lá na porta, lá, uma meia dúzia de bom vespeiro. Mas nós sabemos que é incompatível com a fé cristã. E essa é a coisa mais simples de dizermos agora. Nós temos a alegria de pregarmos o Evangelho, dizemos assim: a palavra do Senhor diz. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que para a nossa alegria, então nós devemos sermos acompanhados pela presença do Senhor e a intimidade do Senhor. Orai sem cessar. Então, se você quer saber por que você tem que orar sem cessar, é para que o pecado e as consequências do pecado não sejam a predominância da tristeza do seu coração. Está alguém triste? Cante louvores. Está alguém alegre? Cante louvores, Tiago, né? Está alguém triste? Ore ao Senhor. Então observe bem que novamente ele diz aqui: regozijai sempre. Então, se você tem motivo de alegria, alegre-se no Senhor. Se você é abatido em alguma situação, ore sem cessar. Se você tem vontade de orar, ore. Se você não tem vontade de orar, ore, até que chegue a vontade de orar. E quando chegar a vontade de orar, continue orando. Ore sem cessar.
E aí, por isso que da relação do verso 16 ao verso 18, novamente ele volta à tônica da gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, eu te agradeço pelas feridas. Então em nós, né? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelos perigos. Peraí, Corey. Graças. Vamos apresentar a primeira estrofe? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas graças amadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso para convosco. Nós temos coisas que nos entristecem, Senhor, eu te agradeço. Nós temos coisas que nos alegram, Senhor, eu te agradeço. Nós temos coisas que nos abatem, Senhor, eu te agradeço. Temos coisas que nos vigoram, Senhor, eu te agradeço. Nós temos perdas, Senhor, eu te agradeço. Nós temos nada, Senhor, eu te agradeço. Gratidão, orar sem cessar, em todo momento, em tudo dá graças. E aí você tem o verso 19, que diz assim: não apagueis o Espírito. Mas como é que é esse negócio de apagar o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, como é que apaga Deus? Como é que você extingue? Outra tradução diz: não extingueis o Espírito. Como é que se extingue? Aqui, irmãos, obviamente o apóstolo Paulo, que era trinitário, que cria que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ele não está falando de apagar, extinguir, aniquilar a existência do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Obviamente que não. Ele sabia que Deus também é Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, co-igual ao Pai, co-essencial ao Pai e ao Filho, igual em glória, atributos e majestade. Mas o que ele quer dizer com não apagueis? Não apagueis a obra do Espírito Santo. E que obra é essa? Da palavra. É a obra da palavra. Resistir ao Espírito que Lucas menciona lá em Atos, se não me engano, capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 51. Resistir ao Espírito e apagar o Espírito é a mesma coisa, tá? Atos 7, 51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como o fizeram vossos pais, também vós o fizeram. Resistir o quê? Resistir à ação do Espírito Santo? Não, porque não, porque a ação do Espírito é irresistível, ele é soberano. Ele, junto do Pai, do Filho, pode dizer: agindo eu, quem impedirá? Em que sentido então Lucas aqui ele diz resistir ao Espírito? E olha bem, Lucas foi discipulado por Paulo, em que ele chama de apagar o Espírito. A ideia de apagar ou resistir à palavra, à instrução, os preceitos do Espírito Santo. Como é que alguém apaga o Espírito Santo? Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu prefiro não obedecer. Eu prefiro não lembrar. Eu prefiro não praticar. Especialmente quando a palavra vem contra mim. Então, a ideia de não apagueis o Espírito é: não apague a palavra do Espírito, ou seja, não apague a Escritura. Não esqueça a Escritura. Não finja que você não está lembrando da Escritura. É isso aqui. Por quê? Porque é possível que em determinadas situações nós tendemos a ser seletivos naquilo que queremos ou não obedecer. É onde a palavra diz assim: lembra de trazer à memória toda a Escritura, tudo aquilo que vocês sabem.
É por isso que logo em seguida também ele vai dizer: não desprezeis as profecias. E obviamente já não está aqui, os nossos irmãos pentecostais gostam de usar esse versículo para dizer assim: está vendo? Tem profecia hoje. Então se alguém chegar em você dizendo assim diz o Senhor, sim, tá, mas está na Bíblia isso aí? Obviamente os nossos irmãos pentecostais estão falando na crença que eles têm das profecias extras bíblicas, nas novas revelações, supostas novas revelações. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando das profecias bíblicas. Por que das profecias bíblicas? Porque ele está falando inclusive da vinda do Senhor. Capítulo 4, o que ele acaba de dizer, a partir do capítulo 4, especialmente a partir do verso 13, ele vem falando a respeito da vinda do Senhor, quando diz: irmãos, não queremos que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeceis com os demais que não têm esperança. E ele vai falar da ressurreição de Cristo Jesus e das profecias que falam da vinda de Cristo. Então não vos desprezeis as profecias que falam das coisas futuras que estão nas Escrituras, porque nós devemos viver na esperança do amanhã, na esperança da vinda de Cristo, na esperança do juízo futuro, na esperança de algo maior do que o nosso aqui e agora. Porque se tudo que nós fizemos ou vivemos se limita apenas a esta vida, diz Paulo em 1 Coríntios 15, nós somos os mais felizes de todos os homens. Então o que ele está se referindo aqui: não vos desprezeis as profecias, inclusive profecias essas que ele acabou de explicar e de expor no capítulo 4 e no capítulo 5, em que ele chama a igreja à vigilância, ao cuidado. E é por isso que então ele vai dizer: julgai todas as coisas. Julgai, a ideia é ter um discernimento em todas as coisas. Tenha um discernimento com aqueles que presidem vocês. Tenha um discernimento para que vocês possam valorizá-los, apreciá-los. Tenham um discernimento, julguem aqueles que presidem vocês, aqueles que vos admoestem, julguem o quanto vocês consideram eles, julguem o trabalho que eles realizam, julguem os motivos com que vocês promovem a paz, ou se vocês estão apenas vivendo uma hipocrisia de um pacifismo, de não vamos mexer nos problemas para que não haja contenda. Julguem se realmente vocês estão exortando, admoestando os insubmissos. Julguem se vocês mesmo não são insubmissos. Julguem se vocês mesmo não são desanimados. Julguem se vocês mesmo não estão enfraquecidos na fé e domesticando os seus pecados pessoais. Julguem se vocês não estão retribuindo mal com mal, e se vocês não estão quebrando o 6º mandamento em matar alguém. Julguem se vocês estão se alegrando pelos motivos corretos. Julguem se vocês estão realmente se consolando na intimidade da oração do Senhor e com o Senhor. Julguem se vocês estão agradecendo a Deus e sendo gratos. Julguem se vocês realmente estão sendo dominados pelo poder e pela palavra do Espírito Santo. Julguem se a esperança de vocês estão realmente nas profecias que falam das coisas por vir. Julguem todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, retende o que é bom, porque é isso que vai nos dar poder. Abstende-vos de toda forma de mal, evitando da aparência do mal, porque a aparência do mal, irmãos, eu tenho tido essa experiência, por vezes, e na maioria das vezes, ela é pior do que o mal em si. A aparência do mal, na maioria das vezes, é pior do que o mal em si, porque quando o camarada, a pessoa faz, você fala assim, fez, vamos tratar, vamos lá conversar, vamos resolver, vamos disciplinar, vamos excluir, vamos restaurar, fez, né? Agora quando dá a aparência do mal, não fez, não tem como tratar, não tem como repreender, não tem como corrigir, e a língua do povo não tem osso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho, tomarmos cuidado. Quero aproveitar, presbítero Cidelei, sei que a Vanessa já lhe elogiou,
É difícil dizer assim que a gente ama aqui um mais do que o outro, não tem, até para não causar ciúme, tá, gente? Mas ele é um camarada que eu tenho uma admiração muito grande por ele, como pessoa, como marido, e a minha admiração por você cresceu mais quando você veio cuidar da sua esposa e assumiu a postura de chefe do lar, protegendo ela. A gente tem que cuidar, irmãos, porque se nós, é possível que nós realmente estejamos envolvidos em alguma situação que é pecado e a gente vai ter que ser tratado, e é possível que a gente envolva uma situação que tem a aparência do mal, embora não sendo do mal, e é possível que nós sejamos caluniados sem estarmos nem sequer envolvidos em nada. Paulo sofreu isso aqui lá em Tessalônica, foi caluniado, inclusive lá no capítulo 17, depois leia com calma, lá no capítulo 17 de Atos, os judeus tiveram que contratar gente da malandragem para caluniar Paulo, vagabundo, gente à toa, para servir de falsa testemunha contra Paulo. E aí? Como é que você faz uma situação dessa? Mas o que depender de vós, tem de paz com todos os homens, abstendo, fugindo, correndo, evitando. E nós, o que nós vamos fazer? Bom, se a gente for acusado, se a gente for caluniado, se a nossa reputação for questionada, nós devemos viver de uma forma íntegra, de uma forma tal que aqueles que nos conhecem, que aqueles que convivem conosco, possam por sua própria consciência dizer assim: eu conheço fulano. Eu não estou dizendo que ela não possa, que essa pessoa não possa cair, que essa pessoa não tenha cometido tal erro. Se cometeu, nós vamos tratar, mas eu conheço fulano e eu tenho dificuldade de aceitar que ela fez isso. Mas vamos conversar, vamos tratar, vamos examinar, vamos ouvir. Porque quando Paulo aqui, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, teve que responder à igreja diante das calúnias que os seus acusadores tentavam manchar a sua reputação, qual foi a argumentação dele? Ele não atacou os seus acusadores, ele não tentou desacreditar os acusadores para que ele retomasse o seu crédito, não. O que ele fez? Irmãos, sabeis pessoalmente, é do vosso conhecimento, como sabeis, disto Deus é testemunha, vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, vós e Deus sois testemunhas, e sabeis ainda de que maneira procedemos. Ele recorre para a memória, para a consciência e para o convívio que ele teve com esses irmãos, para dizer assim: a consciência de vocês pode dizer se o que vocês estão ouvindo a nosso respeito é verdade, ou se a nossa postura com Deus em relação a vocês é o que vocês estão ouvindo. É a única forma que a gente tem. Eu tenho fama de só ter teologia e não ter amor, né, pastor Rogério? Eu não faço questão de me defender dessa acusação. Não faço questão. Eu faço piada, inclusive, com esse tipo de conversa. Não faço questão. Quem a gente ama, sabe. Quem a gente não ama, sabe. Quem não me ama, eu não vou conseguir convencer nunca. E quem me ama, eu não preciso me defender nunca. A vida é assim. Mas a gente tem que evitar a aparência do mal. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra ela é rica e eficaz. Te agradecemos, ó Deus, porque ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos fortalece, ela nos santifica. Eu te agradeço, ó Deus, porque esta igreja está nascendo forte. Não permita que Satanás semeie entre nós. Não permita, ó Deus, que o nosso coração nos traia.
Não permita, ó Deus, que traiamos o Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. Não nos permita, ó Deus, que nos rebelemos contra o Senhor. Não permita, ó Deus, que nos desviemos da Tua palavra. Não permita, ó Deus, que pequemos contra Ti e violentemos a nossa própria alma. Ó Pai amado, eu peço no nome santo de Jesus, que o Senhor nos conduza como nosso pastor. Que o Senhor abençoe o pastor Rogério, abençoe os presbíteros, abençoe aqueles que serão presbíteros, abençoe aqueles que são diáconos e aqueles que serão diáconos. Abençoe os nossos professores de escola dominical e aqueles que serão, para que o Deus, em toda estrutura, trabalho, em todas as atividades da nossa igreja, possamos realmente ser encontrados fiéis. Abençoa-nos no nome de Cristo, que nós oramos. Amém.